Boa tarde, galera. Estamos aí com mais um vídeo do canal. Só me desculpa, eu já vou começar avisando que eu tô meio resfriado, então se por acaso eu espirrar aqui, não liga não. Mas como sempre fazemos no vídeo, né? Vou fazer uma breve revisão, mas que caso alguém queira ter mais acesso, né, aos conteúdos disponíveis tanto do canal, né? Ou nessa apresentação, eles estão disponíveis nesse link do blog. E eu vou fazer assim uma breve recapitulação. Vou passar aqui os slides sobre o que nós temos conversando, né? Só para caso alguém queira dar uma recordada, mas só que caso alguém tenha curiosidade, né, de ver com mais detalhe o que nós estamos falando até aqui, à medida que for vendo os slides que eu estou passando, é só ver tanto nos vídeos anteriores, no canal do YouTube, quanto nos materiais disponíveis no blog. Lá no blog tem tantos vídeos, apresentações, os estudos em texto, né? Ou até mesmo áudios, enfim. Na apresentação anterior, nós conversamos sobre os dons do Espírito Santo, e nessa aqui nós temos conversado sobre a Escritura, né? Onde o objetivo é aprender que toda a nossa fé está fundamentada na Palavra de Deus. Eu tinha feito uma breve dinâmica, né? E, que nem eu comentei, essa aula foi baseada numa atividade que eu fiz com os adolescentes lá da igreja. E como introdução, né, nós começamos a conversar sobre uma passagem do livro de Apocalipse, né, onde condicionado por Deus, né, o apóstolo João foi orientado a escrever no livro tudo que ele estava aprendendo da parte de Deus, né? Dando um exemplo, né, uma introdução de que a Escritura, mesmo sido escrita através dos seus discípulos, né, de Jesus, ou até mesmo dos profetas, através das pessoas, né, dos servos de Deus, ela foi inspirada por Deus, a mensagem vem de Deus. Então, continuando. Nessa aqui também nós vimos, né, falamos sobre as profecias, né, que também na Escritura, né, na Palavra de Deus, na Bíblia, também está mencionando, né, várias coisas que tanto estão acontecendo no nosso tempo atualmente, como que ainda irão acontecer, fortalecendo ainda mais a nossa fé. Né? Por exemplo, em Mateus 24, Jesus começa a descrever os sinais dos fins dos tempos. Uma série de sinais, uma série de eventos que iriam acontecer na Terra quando não estivesse próximo da sua vinda. Resumindo, né, por aí. Mas que nem eu comentei, se alguém quiser ver com mais detalhe, está nos vídeos anteriores. E o link dessa apresentação está disponível na descrição desse vídeo. Caso alguém queira ver assim com mais pausadamente as passagens, ou as passagens que ainda irão ser passadas aqui no vídeo. Então, nós conversamos também sobre por que nós lemos a Bíblia, né, qual a importância dela. Eu acho que esse versículo resume muito bem esse conceito, né, porque ele fala de uma forma resumida vários motivos, né, de por que nós lemos a Bíblia. Por exemplo, que essas sagradas letras, né, são capazes de nos tornar sábios. Deus nos orienta todas as áreas da nossa vida, sabe? Para nós agirmos com sabedoria, mas sobretudo, né, para nos conduzir à salvação, mediante a fé em Jesus Cristo, a vida eterna, que Ele morreu por nossos pecados, para que nós tenhamos reconciliação com Deus e possamos habitar com Ele eternamente no seu reino, onde não vai haver mais choro, nem dor, nem tristeza, nem morte. Menciona, toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Gosto muito desse versículo, acho que esse versículo é bem bonito mesmo. E continuando, deixa eu avançar. Mencionamos assim como Deus fala conosco. Essa pergunta, nós conversamos sobre essa pergunta, eu acho muito interessante nós pararmos para pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes as pessoas, embora nós saibamos, né, e já tenhamos isso em mente, que a Bíblia é a palavra de Deus e tal, que nem nós estamos conversando, mas às vezes a gente não tem Por exemplo, vou dar um exemplo melhor que ajuda a entender melhor. Às vezes a gente fica meio pensando se Deus está falando conosco através de determinada
evento, sabe? Ou então quando a gente tem um arrepio, não, tô sentindo Deus falar comigo. Ou então quando a gente se emociona, então, nossa, aquele culto foi, assim, fiquei muito emocionado, então foi abençoado, Deus falou muito comigo. Então quando a gente chora, então tá muito ligado às emoções, sabe? Mas não necessariamente Deus está falando conosco dessa forma, entende? Ou então, é, enfim, né, eventos espirituais, por exemplo, ou então contatos espirituais, assim, através enfim, diversas manifestações, né? Alguém quer ver um anjo, digamos assim, aparecendo para ou então ver alguma coisa extraordinária para poder dizer assim, não, realmente. É... Eu tento pensar em outro exemplo. Ou então através de alguém, né? Como é que a gente sabe se aquela pessoa, por exemplo, nós estamos conversando que Deus instrui os seus servos para poder escrever a sua orientação, né? E a Bíblia também fala sobre a importância da comunhão, para nós edificarmos uns aos outros na fé. Por exemplo, em Colossenses fala: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo, aconselhem e edifiquem uns aos outros. Então a importância da união, isso é muito importante, a gente instruir uns aos outros, edificar, orientar uns aos outros. Mas só que, por exemplo, quando a gente vai saber se aquilo que aquela outra pessoa está falando realmente é um conselho edificante, realmente está coerente com a vontade de Deus para nossas vidas, se realmente é um bom conselho, ou se a pessoa está sendo uma dando um péssimo conselho, entende? Como é que a gente vai ter esse critério, entende? A palavra de Deus é o nosso critério, entende? Então, eu falei bastante agora, né? Mas só que para poder ilustrar, através de alguns exemplos, que o nosso norte, né, nossa direção, o nosso fundamento está na Bíblia, entende? Então, se determinado evento, contato espiritual, então aquilo que está emocionando a gente, aquilo que alguém falou, tudo isso, entendeu? Tudo isso não é o nosso guia, entende? Que o nosso guia é a palavra de Deus, entende? A despeito de outras coisas, né, possam realmente mexer bastante com a gente, até pode. Mas olha o que esse texto fala. Também agradecemos a Deus sem cessar, pois ao receberem de nossa parte a palavra de Deus, vocês aceitaram não como palavras de homens, mas segundo verdadeiramente como palavra de Deus, que atua com eficácia em vocês os que creem. Então, resumindo isso, né, na própria palavra, né, está mostrando esse conceito de que ela é a palavra de Deus, não é a palavra de homens, entende? Como definição, né, a palavra de Deus, então, obviamente, está acima das palavras de homens. Então, independente do que alguém vier falar pra gente, entende? Nós possamos passar isso que a pessoa falou através de um filtro. Esse filtro é a palavra de Deus. Se realmente estiver coerente com a palavra de Deus, então a gente guarda com a gente. Então realmente é um bom conselho, realmente está nos ajudando. Agora, se está contrário à palavra de Deus, tá vendo que realmente tá fugindo, então não guarda isso não, entende? Enfim, e aproveita, né, e deixa uma dica, que repara que muitas pessoas, porque realmente tem essa primeira impressão de que a Bíblia parece ser um livro muito grande, né? Mas na verdade a Bíblia é um conjunto de livros. Por exemplo, nós vimos uma passagem de 1 Tessalonicenses, que é até uma carta de Paulo para a igreja que ficava em Tessalonicenses. Ficava em Tessalônica. O nome dos cristãos é Tessalonicenses. E é uma carta bem curta, entende? Tem isso, dependendo da Bíblia, costuma ter por volta de 2 páginas. Agora, quando a gente vai ler o capítulo 1, ler o capítulo 2, vai lendo a carta em ordem, entendeu? Vai lendo um livro da Bíblia em ordem, a gente vai entender melhor o contexto, entender melhor o que o apóstolo, o que o servo de Deus está ensinando, entende? Que a Bíblia foi escrita, que nem a gente leu no início, para poder nos ensinar aquilo, uma mensagem, né? A mensagem de Deus. Que nem o João teve uma experiência de Deus, né? Uma revelação de Deus e estava deixando isso escrito, né? Um documento, testemunhando aquilo que ele viu e aprendeu de Deus. Então ela foi escrita para nos ensinar, claro, a vontade de Deus. Só que aí
às vezes, algumas pessoas, né, podem sentir determinada dúvida, ou então sentir um pouco de medo de ler a Bíblia, ser um livro muito grande, aí acaba abrindo a Bíblia numa passagem aleatória, aí lê 2 versículos e fecha, pronto. Eu terminei de ler, tá ótimo, entende? Mas só que é bom, ajuda a gente a entender melhor, então fica uma dica, né, uma sugestão, quando a gente vai lendo em ordem, entende? Por exemplo, capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, entende? Aí começa lendo um dia, vai lendo, depois faz uma pausa, caso queira, né? Depois continua depois, no próximo capítulo, enfim, né? Assim vai entendendo início, meio e fim, entendeu? Vai entendendo o raciocínio, entendendo o que o apóstolo tá ensinando, entende? Ao invés de pegar já na metade e acabar não entendendo a mensagem direito. Que nem uma aula, né? Digamos assim, que nem chegar atrasado na aula. Vai pegar o bonde andando. Aquela clássica expressão, né? Enfim, só uma sugestão, né? Aproveitando. Dando continuidade, nós lemos também esse versículo que fala bastante sobre o Evangelho. É muito bonito mesmo. Sou devedor tanto a gregos quanto a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso estou disposto a pregar o Evangelho também a vocês, que estão em Roma. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê. Primeiro do judeu e depois do grego. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé. Como está escrito, o justo viverá pela fé. Passagem Romanos, né, falando muito sobre o Evangelho. Então, aproveitando, eu peguei no dicionário, no final da minha Bíblia, né, tem um dicionário bíblico com algumas definições, né, e essa tem a da palavra Evangelho. Diz assim: boas novas, especificamente as boas novas da salvação, mediante Jesus Cristo, que morreu por nossos pecados e depois ressuscitou. Evangelho designa a mensagem do cristianismo, bem como os 4 primeiros livros do Novo Testamento: Mateus, Marcos, Lucas e João, nos quais se acha os registros da vida e dos ensinos de Jesus. Beleza. Dando continuidade, né? Então, nós já conversamos um pouco, né, sobre isso, mas deixo essa pergunta, né, também como um incentivo. Se alguém quiser participar, quiser responder essa pergunta, até mesmo colocar nos comentários desse vídeo, pode ficar à vontade. Então, até mesmo acrescentar algum versículo, dar alguma sugestão, ou o que veio à mente, né, à medida que fui pensando sobre essa pergunta, pode ficar super à vontade. Mais algum versículo bíblico que referente a isso que nós estamos conversando, fica a incentivo à participação, né? Enfim. E por que a Bíblia foi escrita, né? Acho que esse versículo resume muito bem. Pois tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, de forma que, por meio da perseverança e do bom ânimo procedentes das Escrituras, mantenhamos a nossa esperança. Então, resumindo, é isso. Para que possamos nos fortalecer na fé, conhecer mais sobre Deus, fortalecer a nossa esperança na salvação, entende? Mantendo o bom ânimo e a perseverança em obedecer a Jesus Cristo, seus mandamentos. Esperança em quê? Né? Especialmente, né? Já que nós estamos conversando sobre isso, eu já tinha até mencionado já no vídeo passado, né? Mas esse versículo também, de uma forma resumida, né? Ele fala tanto sobre o Evangelho, que é o que a gente está conversando, sobre as Escrituras, e também sobre a salvação, né? Dizendo assim: irmãos, quero lembrar-lhes o Evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual estão firmes. Por meio deste Evangelho vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Foi sepultado e ressuscitou ao 3º dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. 1 Coríntios, né? E essa aqui é uma passagem também bem conhecida de João. Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, dando continuidade, fazendo agora voltando para o livro de Apocalipse, né? Fazendo um resumo, né? Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos o que em breve há de acontecer. Então, que nem nós conversamos, o livro de Apocalipse
Não só no livro de Apocalipse, né, mas fazendo isso como uma introdução, né, e como um exemplo. Uma revelação, né, que Jesus Cristo estava mostrando aos seus servos, até mesmo coisas que iriam acontecer. Né? Ou seja, através desse exemplo, mostrando que o livro de Apocalipse foi escrito por João, pelo seu servo, mas trazia uma mensagem da parte de Deus. Entendeu? É isso que a Bíblia vai mencionando, não só no livro de Apocalipse, né, mas ao longo de todos os seus livros. Ele enviou o seu anjo para torná-la conhecida a seu servo João, que dá testemunho de tudo que viu, isto é, a palavra de Deus, e o testemunho de Jesus Cristo. Feliz aquele que lê as palavras dessa profecia. Feliz aqueles que ouvem e guardam o que nela está escrito, porque o tempo está próximo. Então, mencionando sobre que a gente estava conversando sobre as profecias, né? Que por ser de Deus, né? Claro. E Deus é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Tem versículo falando isso, né? Jesus Cristo é o mesmo hoje, ontem e para sempre. Até mesmo Deus já fez conhecido o final até mesmo agora, entende? No final, que eu quero dizer, a volta de Cristo, o encontro do Cordeiro com a noiva, né? Tô querendo dizer Cristo com a sua igreja, nessa ilustração, né? Presente no livro de Apocalipse, nesse grande momento majestoso, né? Sublime, onde finalmente estaremos encontrando nossa redenção, né? Com Cristo, o perdão dos nossos pecados, a vida eterna, o clímax, né? A grande entrada no seu reino. Enfim, né, esse grande momento maravilhoso, né? E também, né, mencionando no livro de Apocalipse, o triste fim, né, do juízo de Deus, daqueles que não tiveram fé em Cristo, né, no lago de fogo, na segunda morte. E, enfim, resumindo isso, mostrando até mesmo coisas que iriam acontecer. No livro de Apocalipse vai narrando vários eventos, né? No livro de Daniel também, eventos bem relacionados, mas que nem eu já citei, né, em Mateus 24, eventos como posso dizer, Mateus 24 ele se descreve assim com uma forma mais literal, né, digamos assim. Então, coloca agora essa não sei se é uma pergunta, né, mas para levar a gente a pensar. Não, mentira, é uma pergunta assim. Aqui. O que vem primeiro? A Bíblia ou outra ensina? Né? A Bíblia ou alguma pessoa importante? Ou a Bíblia ou uma tradição? Enfim, eu estou trazendo agora um tópico, né, um tema na nossa conversa. Porque vamos pensar, né? Digamos assim, para ajudar a entender melhor por que eu trouxe esses tópicos. O que vem primeiro, né? A Bíblia ou um outro ensino? Digamos que assim, nós conhecemos a Bíblia, né, mas vem que algum ensino, né, muito importante, né, digamos assim, científico, super conceituado, ganhou muitos prêmios, ou então, por exemplo, de alguém muito importante, de algum líder muito renomado, de alguma autoridade muito importante, ou então de alguma pessoa do alto clero, entende? Uma pessoa religiosa que tem muitos seguidores, ou por exemplo alguma tradição que vem primeiro aquilo que a Bíblia está ensinando, ou alguma pessoa que, por exemplo, que meus pais me ensinaram quando eu era pequeno, ou então, o que a minha comunidade faz, ou então, eu sempre fui assim, eu sempre fiz isso, ou por exemplo, sempre. Meus pais me ensinaram assim, desde pequeno, toda a nossa família sempre fez isso, de geração em geração. Enfim, o que vem primeiro, né? Aquilo que a Bíblia está ensinando, ou algum ensino muito importante, ou aquilo que alguma pessoa muito importante possa ter dito, ou alguma coisa que nós carregamos por tradição. Vamos agora conversar assim com um pouco mais detalhe, né, sobre essas perguntas. E, né, lembra de alguma outra pessoa que recebeu uma revelação? Nós falamos sobre o livro de Apocalipse, né? Lembra de mais alguma outra passagem sobre isso? Deixa aí nos comentários. Se quiser, dá uma pausa para pensar sobre isso no vídeo.
eu deixo essa passagem de exemplo, né, de Gálatas capítulo 1, que diz assim: admiro que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo para seguir outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. Mais ainda que nós, ou um anjo do céu, pregue um evangelho diferente daquele que lhes pregamos, que seja amaldiçoado. Como já dissemos e agora repito, se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam, que seja amaldiçoado. Acaso busco agora a aprovação dos homens ou a de Deus? Ou estou tentando agradar a homens? Se eu ainda estivesse procurando agradar a homens, não seria servo de Cristo. Irmãos, quero que saibam que o evangelho por mim anunciado não é de origem humana. Não o recebi de pessoa alguma, nem me foi lhe ensinado. Pelo contrário, eu recebi de Cristo Jesus por revelação. Então, nessa passagem, né, de Gálatas, que nem eu comentei, né, lembra de mais alguma pessoa que recebeu uma revelação? Aqui Paulo deixou bem claro, né, que ele recebeu essa mensagem de Jesus por uma revelação. E Paulo, né, foi o autor de boa parte do livro do Novo Testamento. Mencionando isso, né, que assim como o livro de Apocalipse, né, ilustra esse exemplo, né, de uma mensagem que veio de Deus, que através de um servo ele escreveu num livro para nós também podemos conhecer, deixando testemunhado, documentado tudo aquilo que ele estava aprendendo de Deus. Então, aqui Paulo também está fazendo assim esse mesmo conceito, entende? Mesmo exemplo. E para resumir, né, para não ficar muito nesse versículo, eu deixei ele em verde o porquê que eu trouxe ele, em referente àquilo que nós estávamos conversando, sobre um outro ensino, né? Para que nós possamos ter isso em mente, que ainda que nós, até mesmo o próprio Paulo estava falando isso, ainda que ele pudesse, digamos assim, falou alguma coisa que não está coerente com a Bíblia, ou pela pessoa que seja, até mesmo um anjo do céu, até veio assim que nem eu estava citando, um contato espiritual, alguma coisa assim, ainda que qualquer coisa que eu esteja, pregue um evangelho diferente daqueles que já está escrito na palavra de Deus, daqueles que já foi pregado, que seja amaldiçoado, entende? Então, a prioridade é da Bíblia. Enfim, até Paulo aqui menciona isso no início, né? Que ele tá falando sobre isso porque tinha pessoas que estavam perturbando os irmãos, levando eles a perverter o Evangelho de Cristo, a desviar os irmãos do Evangelho de Cristo, do verdadeiro Evangelho, né? Da mensagem de Deus. Mencionando isso no início. Enfim, dando continuidade. A Bíblia vem primeiro. Deixei esse versículo também de Atos, né, que diz assim: tendo levado os apóstolos, apresentaram-nos ao Sinédrio para serem interrogados pelo sumo sacerdote. No caso, esse aqui é um exemplo falando assim, uma pessoa muito importante, ou até mesmo uma autoridade religiosa muito renomeada, muito conceituada. Mas olha o que aconteceu. Interrogados pelo sumo sacerdote, que lhes disse: demos ordens expressas a vocês para que não ensinassem neste nome. Todavia, vocês encheram Jerusalém com sua doutrina e nos querem tornar culpados do sangue desse homem. Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. O Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem os senhores mataram, suspendendo no madeiro. Deus o exaltou colocando à sua direita como príncipe e salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Nós somos testemunhas dessas coisas, bem como o Espírito Santo que Deus concedeu aos que lhe obedecem. Essa passagem é muito bonita mesmo, muito bonita. E deixei aquilo grifado em vermelho, né, mencionando que, ainda que alguma pessoa muito importante fale alguma coisa que seja contrário, né, à orientação da palavra de Deus, né, que o apóstolo já deixou claro, o próprio Pedro, mencionando isso, que devemos obedecer antes a Deus do que aos homens, né? Claro, como palavra de Deus, então obviamente está acima da palavra de homens, independente da pessoa que seja,
entende? No caso, até aí no exemplo, né, foi uma autoridade religiosa, né? No caso, o sumo sacerdote, até mesmo Pedro, sabia que eles deviam obedecer ao sumo sacerdote, entende? Não que eles estivessem de alguma forma se desrespeitando as autoridades, mas só que o que ele disse que é preciso obedecer antes a Deus do que aos homens. Como ele, no caso, o próprio Cristo, né, tinha falado no final do livro de Mateus, né, antes de ele ascender aos céus, falando para eles ir de pregar o evangelho, o próprio Cristo, né, falou isso para eles, e até mesmo o Cristo já tinha ensinado sobre isso, né, a importância da sua mensagem, da salvação nele, né, enfim. E eles já sabiam disso, e agora os sumos sacerdotes, né, as autoridades, estavam pedindo para eles não falarem de Jesus. Então ele estava falando, pô, isso aí a gente não pode deixar, né? A gente tem que obedecer a Deus. Entende? Isso que eu tô querendo dizer. Não que eles estavam querendo fazer isso como desrespeito, mas não, eles já tinham uma ordem de Deus, entendeu? Então, para nós, esse exemplo também é bem importante, entende? Digamos que alguma pessoa muito importante, alguma autoridade religiosa, enfim, possa nos dizer alguma coisa e a gente já sabe aquilo que está escrito na Bíblia, a gente já sabe os mandamentos de Jesus, a palavra de Deus, e alguma pessoa fala assim, vai, não faz isso não, então faz isso aqui que eu estou te falando, que é contrário à Bíblia, então não, gente, não sinto muito. Enfim, resumindo, continuando, tradição na Bíblia, né? A gente falou um pouco sobre essa autoridade religiosa, né, pessoa importante. No versículo anterior, a gente falou, ainda que um anjo do céu, ainda que a gente tenha arrepio, ainda que emocionou, chore, mas está contrário da Bíblia, então não fica com isso não. E agora é tradição, né? Colossenses diz assim, portanto, não permita que ninguém os julgue pelo que vocês comem ou bebem, ou com relação a alguma festividade religiosa, a celebração de luas novas ou de dia de sábado. Essas coisas são sombra das que haveria de vir. A realidade, porém, encontra-se em Cristo. Vou passar mais um pouquinho, depois eu comento o porquê. Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares desse mundo, por que é que vocês estão como se ainda pertencessem a Ele? Não, ele foi mal, desculpa, eu li meio com menos vírgulas, né? Já que vocês morreram com Cristo para os princípios alimentares desse mundo, por que é que vocês, então, como se ainda pertencessem a Ele, se submetem a regras? Não manuseiem, não prove, não toque. Todas essas regras estão destinadas a perecer pelo uso, pois se baseiam em mandamentos e ensinos humanos. Essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria ou a pretensa religiosidade, falsa humildade e severidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então, antes que eu me esqueça, né, tanto no livro de Atos dos Apóstolos, a gente leu aquele evento acontecendo com Pedro, né, os discípulos, onde as autoridades religiosas falaram para ele não ensinarem o nome de Jesus, eu só mencionei um pouco do contexto, né? Mas eu sugiro fortemente que vocês peguem, por isso que eu coloquei as referências, as passagens. Tenta pegar, quando tiver um tema, oportunidade, um pouco dessas passagens e tenta ler o que está sendo falado, entende? Um pouco antes, um pouco depois, entende? Para entender bem o contexto. Nessa passagem aqui também. Por exemplo, eu não deixei eu peguei os 17, o 16 e 17 versículo e o 20 até o 23. Mas tenta ler esse capítulo 2, que esse capítulo 2 vai falar bastante sobre isso. Eu vou avançar mais um pouquinho, mas depois eu vou voltar e vou fazer um resumo. A gente está falando sobre isso, mandamento e tradição, né? Agora nessa parte, né? Por exemplo, você tem tradições e costumes? Entende? Será que tradição é uma coisa ruim? Entende? Sim, de certa forma nós temos tradição, né? Tem algumas coisas que a gente faz por costume, né? Por exemplo, acordar de manhã, alguns têm o costume de escovar o dente, por exemplo, entende? Alguém tem o costume de tomar um banho pela manhã, entende? Não necessariamente uma tradição, um costume é ruim. E até mesmo nós como igreja, né? Tem coisas que nós fazemos sim por tradição. Por exemplo, em 2 Tessalonicenses tem esse versículo. Portanto, irmãos, permaneçam firmes e apeguem-se às tradições que lhe foram ensinadas, quer de viva voz, quer por carta nossa. Então, de fato, aqui o Paulo está incentivando os irmãos a guardar essas tradições, né? E, de fato, né, até mesmo tem igrejas que têm as suas
digamos assim, tradições, né? Por exemplo, antes de começar o culto, o pastor ou a pessoa sempre lê um salmo, por exemplo. Antes de começar, a pessoa sempre faz uma oração, entende? Beleza, entende? Uma coisa que virou um costume, que bem válido, por sinal, muito bom, muito importante, que até muitas passagens falam sobre a importância da oração, né? E, enfim, então, né, tradições são importantes, né? Não dizendo que tradição não seja importante. E a igreja tem tradições. Mas agora, por que eu comentei sobre isso de tradições, né? Para falar que a Bíblia vem primeiro que as tradições, entende? A palavra de Deus é importante até mesmo que tradições ensinadas por familiares, até mesmo por comunidades locais ou até mesmo por comunidades religiosas, né? Isso que eu estou querendo mencionar. E agora eu vou mencionar um versículo bíblico que me mostra mais sobre isso. Mais essa pergunta. Mas o que acontece quando as tradições são mais importantes que a Bíblia? Lembra o que Jesus achava das tradições dos fariseus? Nossa, isso aí é uma coisa que Jesus falou bastante, entende? Muitos eventos, né, na Bíblia, nessas conversas, né, de Jesus com os fariseus, onde Jesus puxava a orelha deles, falava que muitas coisas que eles estavam falando e fazendo eram apenas hipocrisia, né, digamos assim. Marcos 7. Talvez tenha ficado muito grande, mas esse versículo é muito importante e resume bem isso que a gente está conversando. Vou ler aqui. Os fariseus e alguns dos mestres da lei, vindo de Jerusalém, reuniram-se a Jesus e viram alguns dos seus discípulos comerem com as mãos impuras, isto é, por lavar. Abre parênteses. Aqui, nessa parte em vermelho, até a própria Bíblia vai começar a explicar sobre isso. Os fariseus e todos os judeus não comem sem lavar as mãos, cerimonialmente, apegando-se assim à tradição dos líderes religiosos. Quando chegam da rua, não comem sem antes se lavarem. Eu observo muitas outras tradições, tais como lavar de copos, jarras, vasilhas de metal. Fecha parênteses. Isso foi uma explicação, né? Para vocês entenderem que isso aqui que a gente está lendo agora está bem intimamente ligado com isso que a gente está conversando, sobre a Bíblia, as tradições. Aqui continuando, né? Então os fariseus e os mestres da lei perguntaram a Jesus, abre aspas, por que os seus discípulos não vivem de acordo com as tradições dos líderes religiosos, em vez de comerem o alimento com as mãos impuras? Fecha aspas. Ele respondeu, abre aspas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, hipócritas, como está escrito, : este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinos não passam de regras ensinadas por homens. Vocês negligenciam os mandamentos de Deus e se apegam às tradições dos homens. Fecha aspas. E disse-lhes, abre aspas, vocês estão sempre encontrando uma boa maneira para pôr de lado os mandamentos de Deus a fim de obedecerem às suas tradições. Esse trecho que eu deixei em rosa, né, é exatamente sobre isso que a gente está conversando. Entende? A prioridade da Bíblia até mesmo em referência às tradições. Até mesmo, que nem no caso aqui, né, até mesmo por tradições religiosas, tem por autoridades religiosas. Pois Moisés disse, honra teu pai e tua mãe. Aqui, esqueci de comentar. Daqui em diante, Jesus vai dar um exemplo. Ele está ensinando sobre isso, né? Ele até citou uma passagem falando que muitas vezes são regras ensinadas por homens, mas que na verdade estavam usando essas regras ensinadas por homem para negligenciar os mandamentos de Deus, para deixar de lado os mandamentos de Deus. Aqui Jesus vai dar um exemplo do que eles estavam fazendo, justamente deixando de lado os mandamentos de Deus, através de regras ensinadas por homens. E ele vai dar um exemplo agora. Primeiro ele vai citar o mandamento. Pois Moisés disse, honre teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o seu pai ou sua mãe terá que ser executado. Agora, mas vocês afirmam que se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, qualquer ajuda que vocês poderiam receber de mim é Corban, isto é, uma oferta dedicada a Deus. Vocês o desobrigam de qualquer dever para com seu pai ou sua mãe. Entendeu? Através daquilo que os fariseus, os mestres da lei, estavam ensinando sobre o Corban,
E, através daquilo, eles estavam desobrigando eles a obedecer seus pais e mãe, entendeu? A honrar seus pais. Aí Jesus termina. Assim vocês anulam a palavra de Deus por meio das tradições que vocês mesmos transmitiram. E fazem muitas coisas como essa. Enfim, nesse capítulo, né, de Marcos 7, Jesus deu essa excelente, né, ensinamento para os fariseus e os mestres da lei, que serve para a mesma coisa para nós hoje em dia. Entende? A mesma coisa acontece hoje em dia. Entende? Pessoas ensinando muitas coisas. Ainda mais na internet, YouTube. Mas, gente, dê prioridade à palavra de Deus. Se a gente não tem um hábito de leitura da Bíblia, que nem eu comentei, lê o primeiro capítulo, lê o segundo capítulo, vai lendo no seu dia a dia, entende? Como é que a gente vai saber se aquilo que está sendo ensinado realmente está coerente com a Bíblia? Se aquilo que alguma pessoa está falando realmente está coerente com a vontade de Deus para nossa vida, entende? Ainda mais hoje na internet, né? Qualquer pessoa pode comentar qualquer coisa, postar qualquer coisa, e enfim, e fica por isso mesmo, né? Mas passa os ensinos, né, pelo filtro da Bíblia. Então é isso, galera. Deixa eu ver aqui. Eu vou terminar com mais esse versículo, né? Que diz assim. Não, depois eu leio esse versículo, para não estender muito, né? Vou separar em partes desse vídeo. Depois eu volto, né? O próximo vídeo lendo esse versículo. Espero que vocês tenham entendido bem, né? Esse conceito da prioridade da Bíblia. Porque nós estamos falando sobre que a Bíblia é a palavra de Deus, não é? E ao mencionarmos que a Bíblia é a palavra de Deus, isso acaba deixando uma série de consequências, né? Por exemplo, se é a palavra de Deus, então obviamente está acima da palavra de homens. Então, são consequências importantes, né, de tornarem claras, né, no nosso coração. Porque muitas vezes, embora algumas pessoas possam afirmar que a Bíblia é a palavra de Deus, mas às vezes ela mesmo segue o que a pessoa tal importante está falando cegamente, entende? Enfim, depois eu dou continuidade nessa apresentação, mas o link dela está disponível no rodapé do vídeo. Me despeço por aqui. Caso vocês queiram deixar algum comentário, podem ficar à vontade. Espero que possa ter sido edificante nesse vídeo. Caso queiram compartilhar, também pode ficar à vontade. E um abraço, galera. Uma boa noite.